Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, uma das coisas que mais traz alegria para o ser humano é aprender. E aprender com o maior mestre do universo é fenomenal. E eu e você temos a oportunidade de aprender com Jesus. E aí nós precisamos realmente estarmos prontos, com humildade, sentar aos seus pés para aprender. E aí quero dizer para você que você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Por favor, faça a sua inscrição, é só lá, né? Acione o botão de inscreva-se. E aí você também que já é inscrito, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer a mensagem de esperança, sentar aos pés de Jesus para juntos aprendermos dele, para termos crescimento na vida em todos os aspectos, principalmente na vida espiritual. Deus quer falar conosco. Agora, eu sei que você tem problema, eu tenho problema, nós temos problemas, é verdade, mas nós precisamos olhar mais para a vida de Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus e o seu sofrimento, nós vamos perceber que os nossos problemas não são nada em comparação a tudo que Jesus passou. E passou por quem? Por você, por mim. Jesus tinha um objetivo, era alcançar a salvação para mim e para você. Esse é o nosso Deus, Jesus Cristo. Então vamos aprender. Nós falamos um pouquinho sobre o servo sofredor do capítulo 53 de Isaías. Ali foi uma profecia de que Jesus estaria passando por tudo aquilo. E Jesus compreendia, foi 500 anos antes de Jesus ter nascido. Mas eu quero ver com você, será que Jesus passou por tudo aquilo e um pouco mais? O que você acha? Vamos acompanhar aqui a leitura bíblica. Abra comigo aí em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Aí nós temos, a partir logo do capítulo 27, do verso 1, ao romper, capítulo 27, a partir do verso 1, ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Ou seja, eles fizeram já uma trama ali, né? Prenderam Jesus, utilizando Judas como aquele que entregou Jesus, o traidor. E aí eles prendem Jesus, isso já à noite, faz um julgamento falso, e aí o leva a Pilatos. Por que a Pilatos, que era o governador? Porque os judeus viviam sob o governo de Roma, e eles não tinham autoridade para matar alguém. Só podia ser executado uma pessoa se Roma, segundo as suas leis, assim o determinasse, e era o governador. Então eles pegam logo muito cedo, ainda levam ao governador. E aqui nós temos então o relato, né? Agora a partir do verso 11, veja só aqui, Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirasse o governador Pilatos. Percebe lá no texto que nós lemos, que era uma profecia, que Jesus se manteria calado. Ele não abriria sua boca como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, daqueles que tiram a sua lã. Ele não abriu a boca. E aqui está o relato. Jesus calado, tranquilo, sereno, com um porte de príncipe, mesmo sendo acusado. Aí o governador disse: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Barrabás era um criminoso. Ele assaltava e ele era um criminoso que fazia barbaridade. Ele tinha requinte de crueldade. E esse Barrabás era muito conhecido. E aí, estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás
ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinha entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou um recado a Pilatos, dizendo: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador Pilatos: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, isso a população: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: seja crucificado. Percebe? Olha que coisa! Jesus, que veio para dar vida, havia curado tantos daquela multidão que estava ali gritando: crucifica, o crucifica. Tanta bondade, tanto ensinamento, agora estava rejeitando Jesus. Pensa que sofrimento você se sentir abandonado, rejeitado, trocado por um pior dos bandidos. Esse era Jesus. Aí vendo Pilatos que nada conseguia, isso verso 24, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. O Pilatos reconheceu que Jesus era justo, mas o ato dele lavar as mãos não o inocentou, porque ele podia ter livrado Jesus, então ele foi omisso. Então você e eu, se a gente reconhece que Jesus é Deus, que Jesus é o nosso Salvador, mas a gente não se entrega por completo, não deixa Jesus ser o nosso rei, nós também estamos sendo omissos. Você tem sido omisso com relação a Jesus, tem lavado as suas mãos assim como Pilatos, ao invés de se entregar completamente a Jesus? Se você ficar só de longe, seguindo a Jesus, não reconhece que ele é justo, mas não se entrega, você está sendo um covarde assim como Pilatos. E é necessário que você tome atitude em seguir a Jesus o mais rápido, porque ele passou por tudo isso aqui, porque ele te ama, porque ele sabia que se ele não passasse por aquilo, ele nunca poderia te salvar, você e eu nunca seríamos salvos. Aí ele diz, então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Agora veja o relato seguinte, agora a partir do verso 27, que fica muito mais dramático. Olha só, logo a seguir, os soldados do governador levaram Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das suas vestes, cobriram-no com um manto escarlate, vermelho de púrpura, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço ou uma vara, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus, e cuspiam nele. Tomaram o caniço e dava-lhe com ela na cabeça, ou com a vara batia na cabeça que estava com a coroa de espinho. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram-no com suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Você compreende aqui? Olha só, os soldados agora aqui faziam chacota de Jesus, ajoelhava diante dele e diz: se tu és o rei, salva-te a ti mesmo. Sabe, como se estivesse prestando homenagem, mas só de chacota. Você já pensou o que é isso? Isso não é fácil. Isso é o maior desafio que Jesus passou. E sabe o que mais? Eles, além de bater com a vara na cabeça que estava com coroa de espinha, eles cuspiam Jesus. Você já passou por algo semelhante assim? De ser humilhado a tal ponto que as pessoas te cuspiram? Não. Então, quando nós olhamos para o problema de Jesus, a gente começa a enxergar que os nossos problemas não são nada. Nós precisamos começar a ver que Jesus sofreu tudo isso inocente, justo e calado, tranquilo. Agora continue aqui para você observar. Veja só, a partir do verso 33 agora. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Ou seja, Jesus, esse vinho com fel, era uma mistura, era um entorpecente, era como se fosse um anestésico
para que aquele que estava sofrendo não sentisse tanta dor, mas Jesus não. Jesus queria passar tudo aquilo de forma consciente, sabendo que estava passando aquilo, o que ele estava passando por você, por mim. Jesus tinha um objetivo, era salvar a mim e a você, e nós precisamos compreender isso. Veja só, aí continua. Depois de o crucificarem, repartiram entre ele as suas vestes, tirando a sorte, e assentando ali os guardavam. Por cima da sua cabeça, perante, estava escrito a acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Foram crucificados entre dois ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que dizes destruir o templo, tu que destrói os templos e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe dizia também os ladrões que havia sido crucificado com eles. Queridos, olha só, Jesus, que era Deus, estava agora crucificado, e sabe, as pessoas que passavam ali blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: cadê? Salva-te a ti mesmo, se é o Cristo, desce da cruz. Sabe, maneava a cabeça, falava impropérios, falava coisas ruins. E aí os sacerdotes, os líderes também: se és o Cristo, desça da cruz e vamos crer em ti. Sabe, você já imaginou a rejeição, o abandono, a humilhação que Jesus passou? E sabe, agora eu quero dizer com você, nós muitas vezes somos rejeitados, maltratados, nós sofremos, nós temos problemas, mas nós não temos como nos livrar, muitas vezes. Nós somos humilhados, mas vivemos ali cercados e não temos como nos livrar. Mas Jesus não. Jesus tinha todo o poder. Jesus simplesmente, se dissesse uma palavra, todos seriam fulminados. E se Jesus quisesse, ele abandonaria todos naquele momento e voltaria para o céu e todos seriam fulminados. Mas sabe, Jesus não fez. Então pense aqui comigo, imagine você. Se você está chegando à sua casa e aí você encontra a sua esposa, seus filhos sendo maltratado por um bandido, e você tem a arma na mão e você escondido vê o bandido e ali que está maltratando seus filhos, suas filhas, sua esposa. Pergunto então, você puxaria o gatilho? É claro que nós puxaríamos, mas Jesus tinha a arma na mão, poderia puxar o gatilho, não fez. Por quê? Porque Jesus estava passando tudo aquilo movido por um amor para salvar a mim e a você. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, a gente começa a entender que o meu problema, o seu problema não é nada por tudo aquilo, porque Jesus era instigado para mostrar o seu poder quando ele tinha, num momento ele poderia destruir a tudo, mas ele não fez, porque ele queria salvar a mim e você. Veja que texto aqui, que foi exatamente a grande questão que Jesus não se livrou. Capítulo 53 de Isaías, verso 11, diz assim, olha que texto: ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha só, Jesus tinha uma missão. Ele veria o fruto do penoso trabalho e ficaria satisfeito. Jesus sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo para salvar a mim e a você. Então ele não podia desistir para salvar. Por isso Jesus te ama. Olha, pare de olhar os seus problemas. Olhe para o que Jesus passou. Ele passou tudo isso para nos salvar. Entregue a sua vida a Ele, porque o seu problema que você está passando não é nada em comparação ao que Jesus passou para nos salvar. Que eu e você possamos nos entregar hoje a Jesus, confiando plenamente nele, e vamos orar. Amado Deus, obrigado por todo esse seu sacrifício. Obrigado porque o Senhor conseguia enxergar a mim, conseguia enxergar esse teu filho que está vendo esse vídeo. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos plenamente no teu amor e que os nossos problemas sejam dissipados ao olharmos para ti. Por Jesus. Amém.